A paz do Senhor, irmãos, glorificamos a Jesus Cristo. Esta é a oportunidade de nos reunirmos no devocional do lar. Vamos ler hoje a primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo número 2, versículos de 18 a 20, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. O apóstolo João adverte aos crentes a respeito das pessoas que conviviam com eles na igreja, mas se tornaram contrários à verdade bíblica, contrários a Cristo. Ele fala aqui que essas pessoas se fizeram anticristo, ou contrários a Cristo. E isto é sinal da vinda de Jesus. A última hora já estamos vivendo esta última hora, a vinda de Jesus se aproxima, né? E João adverte cada um de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, eles não permaneceram na verdade, como o próprio apóstolo aqui fala, né, irmãos? Então, que nós possamos refletir nisto aí, que já estamos na última hora. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim no capítulo 4 da primeira epístola a Timóteo: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, as pessoas negarão a sua fé. Aquele que antes abraçava e professava, agora abandonaram isso aí, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mesmo tendo o nome de evangélico. E eles fazem isso pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que cauteriza, segundo o apóstolo Paulo, a sua própria consciência, ou seja, corrompe os bons sentidos. E eles inventam várias coisas, e Paulo relata aqui, né? Eles proíbem casamento, ordena a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem com eles de ações de graça, porque toda criatura, diz Paulo, de Deus é boa, mas não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas essas pessoas que apostataram da fé, negaram a fé, que antes abraçava, professava, eles dando ouvido a esses espíritos enganadores, eles cauterizam a sua própria mente. Ou seja, fica corrompida o seu entendimento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, ou seja, egoístas, buscando somente o seu bem. Então ele usa pessoas, esses homens usam as pessoas, usam o nome de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Glória a Jesus, eles não têm afeto natural, são irreconciliáveis, são traidores, obstinados. Eles têm, segundo Paulo dizendo aqui, capítulo 3, versículo 5, de 2 Timóteo, têm aparência de piedade, de santo, de crente, né? Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, na prática é totalmente diferente. E Paulo diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque, segundo o apóstolo João, nós já estamos na última hora. Filhinhos, é já a última hora, como disse ele, né? E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, porque o anticristo só reinará ou só aparecerá na grande tribulação. A igreja não estará aqui, mas muitas pessoas se têm feito contrárias a Cristo com as suas ações, por onde conhecemos que é já a última hora. E estas pessoas que são contrárias são justamente essas pessoas que saíram de nós. Pessoas que são insatisfeitas com a doutrina, são insatisfeitos com a obediência, são insatisfeitos com as normas da igreja baseadas na Bíblia. Então eles saem do nosso meio, criam seu próprio rebanho e cauterizam a mente das pessoas, dando ouvido a espíritos enganadores. Então, que nós possamos refletir nisso. Tudo está acontecendo porque já estamos prestes a ouvir o toque da trombeta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós devemos estar preparados para isso, vigiando, orando, para que nós possamos estar na posição que Deus quer. Amém?
Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente.